Agora foi. Vamos lá. Amém? Então, o apóstolo Paulo está iniciando a sua segunda viagem missionária. Para os irmãos que estão vendo agora, nós estamos falando sobre quando Deus fecha a porta. O apóstolo Paulo inicia a sua segunda viagem missionária. Uma segunda viagem missionária que já começou conturbada com a separação dele de Barnabé por conta de Marcos. Paulo leva consigo um jovem que já tinha demonstrado de todas as formas que era fiel, que é Timóteo, e ele começa então a sua viagem. E aqui no versículo 6 do capítulo 16 nós lemos: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha que coisa. Percebe, irmãos, que na maioria das vezes a gente acha que se tem algum impedimento para a gente pregar a palavra de Deus, foi algum demônio, foi algum diabo que se levantou, algo aconteceu na nossa vida para que nós não venhamos a pregar a palavra de Deus aonde nós achávamos que deveríamos. E é importante, irmãos, sempre frisar que a obra que nós somos chamados a fazer não é a nossa obra, é a obra de Deus. Nós somos chamados a sermos servos de Cristo. Não somos chamados a fazer a nossa própria obra. Infelizmente vivemos tempos onde as igrejas têm donos, onde as pessoas se preocupam mais com estratégias de marketing do que propriamente com a voz do Espírito Santo. Um pastor chamado A.W. Tozer, ele escreveu isso há algumas décadas atrás. E se o Espírito Santo se ausentasse da maioria das igrejas, ninguém perceberia, pois a maioria das decisões são tomadas por homens. Eles sentam, eles planejam, pouquíssimas vezes eles oram, e mesmo quando eles oram, eles não oram para Deus, eles oram de si para si mesmo. Orar significa falar e esperar o que Deus vai nos dizer. Mas aqui nós vamos ver, irmãos, como é difícil para nós nos mantermos sempre debaixo do propósito de Deus. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa, como o apóstolo Paulo aqui. Ele percorreu essa região frígio-gálata, mas o Espírito Santo o impediu de pregar a palavra na Ásia. Nós não sabemos, Lucas não descreve como o Espírito Santo fez isso. Se foi alguma enfermidade, algum tipo de perseguição, ou mesmo se o Espírito Santo disse para Paulo se calar, nós não sabemos. O que a gente sabe é que foi o Espírito Santo e não o diabo que impediu o apóstolo Paulo de pregar a palavra de Deus. Nós temos uma visão, infelizmente, uma visão da obra de Deus muito mundana. Nós costumamos medir o sucesso na obra de Deus pelo número de aparentes conversões. É muito comum na maioria das igrejas as pessoas contarem o número, de apelos que são respondidos, Então, para as igrejas que fazem apelo, nós já sabemos que isso é errado, mas a maioria esmagadora faz assim mesmo. Então, pergunta-se: quem quer aceitar Jesus? E alguém levanta o braço e diz: eu quero aceitar Jesus. Normalmente a pessoa faz isso depois de ter sido enganada acerca do caminho, Alguém disse para ela que se ela cresce em Cristo Jesus, aquele problema financeiro dela seria resolvido, aquele problema emocional seria resolvido, aquele problema de saúde seria resolvido, bastava ele entregar a sua vida a Jesus e a sua vida iria se tornar uma maravilha. Então a pessoa emocionalmente, ela levanta a mão,
sem nunca ter nascido espiritualmente. E ela faz algo extremamente ofensivo. Ela aceita Jesus, como se Jesus estivesse pedindo a nós que o aceitássemos. Jesus nunca pediu isso. Jesus ordenou que nos arrependêssemos. Então a pessoa aceita Jesus e aí vem lá alguém e conta: olha, eu preguei no final de linha ali e 500 pessoas levantaram a mão e aceitaram a Jesus. Olhe como Deus tem abençoado a obra. Outras pessoas contam pelo número de batismos. Esse ano nós batizamos 1000 pessoas. Mas isso também não diz muita coisa, irmãos. Judas era batizado. E a gente já sabe qual foi o destino dele. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós não nos vejamos como o apóstolo Paulo antes da sua conversão, perseguindo os cristãos e achando que estava fazendo um trabalho para Deus. Nós temos que tomar muito cuidado se efetivamente nós estamos querendo fazer a obra de Deus ou a nossa. Então, quando eu evangelizo, quando eu prego, quando eu ajudo alguém, quando eu falo de Jesus por meio, desses programas, de mídia social, como Facebook, WhatsApp, será que de fato eu estou procurando trazer as pessoas para Cristo, ou eu estou querendo usar Cristo para que de alguma forma o meu nome seja engrandecido? Essa pergunta sempre tem que ser feita, irmãos, porque a resposta para essa pergunta vai dizer se você está plantando no Espírito ou se você está plantando na carne. Se você está como os fariseus, orando nas esquinas para que as pessoas vejam vocês e aplaudam vocês, vocês já receberam sua recompensa. Então nós temos que tomar muito cuidado. Aqui nós vamos ver que sem nenhuma explicação, Deus fecha a porta. Deus fecha a porta. Deus fecha a porta quando você muitas vezes quer dar pérolas aos porcos e as coisas santas aos cães. Eu estou querendo pregar de novo para aquela pessoa. Mas irmão, aquela pessoa já disse que não quer saber de evangelho, você vai fazer lá o quê? Mas eu tenho o amor que tudo crê, que tudo suporta, que tudo sofre, que tudo espera. Você não entendeu o que está escrito em 1 Coríntios 17. Esse amor é o amor de Cristo, que nós devemos ter primeiramente por Cristo e depois pelos outros. Devemos tomar muito cuidado para que nós não nos vejamos omissos em relação à diligente aptidão de escolher o certo e o errado que o próprio Senhor nos concedeu por meio da sua palavra. Então aqui, no versículo 7, nós lemos: e defrontando Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E aqui, mais uma vez, nós vamos ver a afinidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, Paulo disse: o Espírito Santo não deixou que eu pregasse. Agora ele diz: o Espírito de Jesus não deixou que eu pregasse. Eu estava tentando ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Mas como é que isso acontece, irmãos? Como o Espírito do Senhor vai ir contra aquele que está se predispondo a pregar o Evangelho sem nenhum tipo de interesse pessoal, buscando unicamente a glória de Deus, como era o caso do apóstolo Paulo? Por que o Espírito de Jesus não permitiu? Mais uma vez, irmãos, porque a obra é de Cristo. Eu acho assim extremamente triste quando eu ouço alguém me dizer: olha, pastor, determinado lugar está precisando muito do Evangelho. Você conhece algum lugar que não está? Me diga aí. Eu queria que você me dissesse o único lugar aqui na terra que não precisa do Evangelho. Qual é o lugar que você conhece e diz: não, aquele lugar ali, graças a Deus, a gente nem precisa pisar lá.
Qual é o lugar que você recomenda? Não, tem um lugar ali, pastor, tem um monte de igreja evangélica. Pois, normalmente é esses lugares que a gente tem que ir. Porque um dos grupos que mais são hostis ao evangelho são os falsos evangélicos. Então nós precisamos ter essa humildade de entender que não é na nossa força, não é na nossa vontade, e nem na nossa sabedoria que a obra de Deus deve ser feita. A obra de Deus deve ser feita conforme a vontade de Deus. Infelizmente muitas pessoas demoram para entender isso. E elas às vezes se magoam quando recebem qualquer tipo de resposta negativa. A gente já deu um exemplo aqui algumas vezes, como uma senhora que constantemente escrevia para Charles Spurgeon, dizendo que ela queria muito cantar na igreja, e ela escreveu várias vezes e ele nunca deu resposta, até que essa senhora para ele no final do culto e diz: eu quero muito cantar para Deus. Aí ele diz: então cante agora. Aí ele diz: agora não, o culto já acabou. Aquela senhora nunca quis cantar para Deus. Ela achava que ela tinha uma voz bonita e ela queria demonstrar isso no meio de toda a congregação. Olha, irmãos, eu vou te garantir uma coisa. Normalmente Deus vai usar o que você tem de mais fraco para que o nome dele seja glorificado. A última pessoa desse salão aqui que seria escolhido para ser o pregador seria eu. Porque antes de me tornar pastor e antes de pregar o evangelho, eu tinha fobia de falar em público. Uma fobia que eu desenvolvi ainda na infância. Me acompanhou durante toda a minha adolescência, me acompanhou na minha fase adulta, e até a minha conversão e o meu chamado eficaz, eu tive muita dificuldade de falar em público. E foi justamente essa minha dificuldade de falar em público que Deus usou para a glória dele, me fazendo um pregador. Deus não vai usar aquilo que você tem de melhor, sabe? Então muitas pessoas acham que tem talentos que devem ser vistos. Meu irmão, se você tem um talento que deve ser visto, tem esses programas, né, como Luciano Huck, Faustão, vá lá demonstrar o seu talento. Mas igreja não é lugar para você aparecer. Igreja é lugar para Cristo aparecer. Felizmente, isso demora para as pessoas entenderem. Segundo lugar, igreja não é lugar, irmãos, para você apaziguar a sua culpa. Muitas pessoas, como por exemplo, eu antes da minha conversão, eu tinha uma condição, os irmãos sabem, eu já disse algumas vezes, eu tinha uma condição financeira muito melhor do que a que eu tenho hoje. Então, algumas vezes, quando eu queria fazer uma caridade, eu pegava um desses meninos na sinaleira, pegava uma nota de R$50 e dava a eles. E aí eu via a alegria daqueles meninos que muitas vezes recebiam apenas moedas, isso há 10 anos atrás. Hoje R$50 ainda é muito dinheiro, imagine isso há 10 anos atrás. Então, eles acostumavam a ganhar uma moeda, no máximo uma nota de R$2. Quando eles viam que eles tinham ganho uma nota de R$50, eles começavam a pular de alegria. E eu achava que tinha feito a melhor coisa do mundo. Achava que eu era praticamente um anjo, porque tinha feito isso. Quando na maioria das vezes essas crianças poderiam estar usando droga com aquele dinheiro e fazendo coisas absurdas com a minha ajuda. Então, você tem que tomar cuidado que você não veio para a igreja, nem vai fazer a obra de Deus para ter a sua culpa, né? O seu sentimento de culpa diminuído. Então, as pessoas às vezes dizem assim: pastor, eu gostaria muito de trabalhar, sabe, distribuindo cestas básicas, eu gostaria muito de ajudar os menos favorecidos. E Deus mandou você fazer isso? Não, é porque eu me sinto assim débito com essas pessoas, e assim, quando eu faço isso, a minha consciência fica em paz. Já está errado. A única coisa que tem que deixar em paz a sua consciência é a justificação por meio da fé no sangue de Jesus. E nenhum tipo de obra pode fazer isso. Então, muitas pessoas estão envolvidas em obras em determinadas igrejas, porque isso faz com que a consciência delas
que já está toda transviada, sinta-se apaziguada num falso sentimento de justificação por obras. Então, muitas pessoas estão hoje envolvidas em ministérios que não foram chamados por Deus, que não foram vocacionados por Deus, estão indo em lugares que Deus não mandou ir, fazendo coisas que Deus não mandou fazer, e elas estão sofrendo consequências na sua vida. E muitas vezes acham que é o diabo que está perseguindo elas, quando na verdade é Deus que está gritando e dizendo: eu não te chamei para isso, eu não mandei você fazer isso. Por que você está fazendo? Ah, porque quando eu faço isso eu me sinto bem. E desde quando você faz algo na igreja para se sentir bem? Você está achando que vir para a igreja ou desenvolver algum tipo de ministério para se sentir bem? Você está no lugar errado. Então aqui é importante a gente pensar sobre isso. Tudo aquilo que não é feito para a glória de Deus é feito para a ira de Deus. Então aqui o apóstolo Paulo estava aprendendo essa lição de que não é na força dele, não é na inteligência dele, que o mesmo Deus que abriu tantas oportunidades para ele pregar a palavra de Deus, agora estava mostrando que ele deveria parar. Quando o apóstolo Paulo diz para mim e para você 2 vezes, nas cartas que ele escreve aos Coríntios, Coríntios 1, 11, ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Segundo aos Coríntios 13, ele diz: examinem-se e vejam se vocês estão na fé. O apóstolo Paulo com certeza estava ensinando para mim e para você uma prática que nós temos certeza absoluta que ele desenvolveu na sua vida. É necessário que nos examinemos o tempo todo, para ver se estamos efetivamente fazendo a vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus, e somente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A vontade do homem nunca será boa, nunca será perfeita e nunca será agradável, por mais aparentemente correta que ela seja. Jamais devemos nos esquecer do livro de Provérbios, que diz: há caminhos aos olhos do homem que parecem os melhores caminhos. No original, quer dizer que é um caminho que você bateu o olho e viu que é um caminho de sonhos, é um caminho maravilhoso, mas é um caminho de morte. E eu vou exemplificar isso de maneira visível para mim e para você. Vocês todos sabem a história de Abraão, amém? E vocês sabem a história de Ló também. Abraão e Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. Vocês sabem que Abraão não tinha filho e Ló não tinha pai. Isso fez com que esses 2 homens desenvolvessem um relacionamento de pai e filho. Então, quando Abraão sai de lá de Ur dos Caldeus e vai em busca do caminho que Deus havia proposto a ele, Ló toma a atitude de segui-lo, pois Ló via Abraão como seu pai. Mas o fato de se multiplicarem o rebanho, tanto de Ló quanto de Abraão, fez com que os pastores destes começassem a entrar em atrito, e eles então tomaram a atitude de se separar. E Abraão, como mais velho, ele deveria ter a prioridade na escolha. Mas ele abre mão dessa prioridade e ele diz: ó Ló, você escolhe a direção que você quer ir, e eu, com os meus e o meu rebanho, irei exatamente na direção oposta, de maneira que não haja mais esse tipo de atrito entre nós e os nossos servos. E então Ló olha e vê um lugar lindo. Eu não sei se você sabe o que significa uma campina. Uma campina, irmãos, é um lugar verde, aquele verde bem bonito, aonde existem rios, água em abundância, terra boa, pasto em abundância para os animais. E
Imagine para uma pessoa que vive da agricultura e da pecuária ver isso. Então ele disse: eu quero ir para ali. E que lugar era aquele? Sodoma e Gomorra. E o que foi que aconteceu? Quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, ele começou a sofrer, e sofrer muito. Mas pastor, isso não está escrito em Gênesis. Não, isso não está escrito em Gênesis, isso está escrito em Judas. Ló sofria muito pela vida daqueles homens ímpios. E a gente vai ver o que acontece. O que vai acontecer na vida de Ló? Por conta dessa escolha que ele fez por vista. A sua mulher, ela vai se apaixonar pelo sistema de vida profano e ímpio de Sodoma e Gomorra, a ponto de quando eles estão saindo de Sodoma e Gomorra com auxílio de anjos que Deus havia enviado, a mulher de Ló desobedece ao anjo, a ordem que Deus havia dado por meio dos anjos, e olha para trás, vê a cidade sendo destruída e ela se torna uma estátua de sal. Aquele caminho que parecia um caminho maravilhoso foi um caminho de morte. Ele perdeu a sua esposa. E pior, irmãos, as filhas de Ló foram educadas em um universo extremamente ímpio e profano. E vocês sabem o que é que as duas fazem com o seu pai. Nem convém falar entre os santos. E por conta disso nascem duas nações amaldiçoadas do ventre daquelas duas filhas de Ló, que era um homem justo, mas que fez uma escolha ruim. Percebe, irmãos, como é um presente de Deus uma porta fechada? Por isso, irmãos, que quando as coisas não estão indo como a gente achava que deveriam ir, nós não devemos orar a Deus para que as coisas melhorem, mas nós devemos orar a Deus para saber o que Ele quer nos mostrar, porque muitas vezes Ele quer dar uma nova direção. Às vezes as pessoas se preocupam: pastor, o que é que está precisando na igreja? Vamos lá, vamos fazer. Meu irmão, oração. Uma igreja, ela sempre está precisando de oração. Uma congregação local, ela sempre está precisando de oração. Nós constantemente precisamos de um direcionamento de Deus, para que saibamos o que fazer, como fazer, com quem fazer. Parece, irmãos, que hoje em dia o direcionamento do Espírito Santo virou algo supérfluo. Eu recebi um livro de presente há alguns anos atrás, que eu nunca li e nem pretendo ler. Aconselhamentos, alguma coisa para aconselhamentos pastorais. Eu li o interesse do livro. O interesse do livro é preparar o pastor para que ele possa aconselhar a congregação. Meu irmão, eu escreveria um livro de apenas uma página que redigiria tudo isso, que diria tudo isso. Olha, você quer aconselhar alguém na igreja? Você vai ter que orar. E você vai ter que orar muito. Porque somente Deus sabe. Muitas vezes, irmãos, o que aconteceu ali não vai acontecer aqui da mesma forma. A maneira como Deus usou Paulo em Coríntio foi totalmente da maneira que Deus usou Paulo em Éfeso. E olhe que o apóstolo Paulo vai chegar em Éfeso depois. Mas quando ele chega lá em Coríntio, Paulo fez algum milagre em Coríntio? Fez algum? Nenhum. Nenhum milagre é descrito no livro de Atos, na passagem de Paulo em Coríntio. E mesmo o apóstolo Paulo, quando estava sendo questionado se ele de fato era um apóstolo, ele vai escrever aos Coríntios e vai narrar uma experiência que ele não teve em Coríntio. Ele teve 14 anos atrás. Ele não estava em Coríntio. Quando ele escreve em 2 Coríntios, salvo engano, capítulo 12, ele vai dizer: e eu fui ao terceiro céu. Para ele dizer: eu já tive experiência com Deus. Porque lá em Coríntios, Deus usou Paulo como pregador da mensagem e não fez nenhum milagre.
Mas quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, por meio de Paulo, Deus fez milagres extraordinários. É uma expressão única em toda a Bíblia. Você vai ler os 66 livros da Bíblia e você nunca vai encontrar uma expressão semelhante. Não são milagres apenas, são milagres extraordinários. Perceba, o mesmo Deus que usou Paulo com milagres extraordinários em Éfeso, fez com que Paulo passasse por determinadas cidades sem nada acontecer, a não ser a pregação da palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus age de forma diferente. Deus age de uma maneira que eu e você, na maioria das vezes, não esperamos. E aqui, olha que coisa. E tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. Versículo 8. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. Olha que coisa linda, irmãos. Quando você para, Deus fala. Nós devemos ser pessoas extremamente diligentes, mas somente depois de sermos ordenados. Eu não posso fazer nada antes de Deus mandar eu fazer, porque isso seria desordem. O termo que o apóstolo Paulo usa para descrever a igreja, ordem e decência, essa palavra no original é um termo militar. É um termo usado no quartel general, no lugar onde existe uma organização que deve ser obedecida. Se você for no quartel, você vai ver que naquele local todas as pessoas sabem exatamente o que devem fazer e que horas devem fazer. Nesses lugares ninguém come na hora que quer, nem no lugar que quer. Eles comem na hora de comer, no lugar que devem comer, a comida que está lá para ser ingerida. Quando você está muitas vezes prestando serviço militar obrigatório, você está lá como recruta, você não escolhe a hora que você vai dormir. Você dorme na hora que manda você dormir. Você não escolhe a hora que você vai acordar. Você acorda na hora que você é mandado acordar. Mas é impressionante, irmãos, como nós, na qualidade de cristãos, somos tão influenciados pelo sistema mundano que a gente vive. Então hoje, se você não dormir de 8 a 6 horas por dia, você jamais será uma pessoa saudável. Quem te disse isso? Por que você precisa dormir essa quantidade de horas? Não, mas os médicos, eles determinaram que nós devemos. É mesmo. E aí? Você é crente? Então você vai dormir na hora que Deus mandar. E você vai acordar na hora que Deus mandar. Mas todo mundo está dormindo. Não interessa. Você não é todo mundo. Se Deus quiser que você acorde 4 horas da manhã para evangelizar alguém que está na rua, ou para iniciar uma jornada, para chegar em algum lugar 7, 8 horas da manhã para evangelizar as pessoas lá, por que você não faz isso? Sabe, irmãos, eu já vi inúmeras histórias de pessoas, né, que dormiam pouquíssimo tempo para conquistar algo que eles achavam, né, que os completaria no mundo. Então, há histórias, por exemplo, de pessoas que dormiam 4 horas por noite porque estavam estudando para concursos e aí eles passam nesses concursos. Pessoas que muitas vezes
passam a madrugada inteira estudando, porque dizem que é o melhor horário para estudar, porque estaria tudo em silêncio. Essas pessoas não morreram. Eu fico impactado, irmãos, porque a gente parece que é uma geração de evangélico feito de gesso. Qualquer coisa quebra a gente não pode suportar nada. Qualquer coisinha desestabiliza a gente. E agora ainda mais, depois que as doenças psiquiátricas começaram a ser conhecidas e disseminadas, todo mundo tem uma delas. Então a pessoa diz assim: pastor, eu acho que eu tenho um problema mental. Eu digo: meu filho, todo mundo tem um problema mental. Se você pegar um livro de psiquiatria ou psicologia e você examinar 100% dos seres humanos, 100% dos seres humanos tem problema. Ah, meu filho, eu tenho medo. É meu. Você conhece alguém que não tem medo? Você conhece alguém que não tem medo? Eu tenho medo. Morro de medo de um monte de coisa. E aí? E o medo vai lhe paralisar? Você vai permitir que o medo lhe paralise? Hoje mesmo eu estava estudando a palavra de Deus. E mais uma vez eu me deparei com uma forte realidade que sempre me moveu desde os primórdios dos meus primeiros passos no caminho de Cristo. Os covardes não entraram no reino de Deus. Os covardes não vão entrar no reino de Deus. Eu tenho muito medo de ser abandonado. É mesmo. Vence esse medo. Eu tenho muito medo de ser rejeitado. Vence esse medo. Eu tenho muito medo de passar fome. Vence esse medo. Porque é melhor você trabalhar isso agora do que você passar pela situação de Jó. Porque eu mais temia em sobreviver. Então, irmãos, Deus está nos ensinando aqui que não se pode fazer a obra de Deus se não tivermos uma vida de total dependência em Cristo. É impossível. Você pode fazer alguma atividade religiosa, mas absolutamente isso não significa que é uma obra de Deus. Por isso nós temos que analisar, irmãos. Hoje eu passei um dia extremamente reflexivo. Alguns dias eu tenho pensado bastante a respeito de tudo isso, né? Todo esse caminho, 10 anos eu já tenho caminhado, tem sido muito intenso. E a pergunta que eu sempre me faço e que eu sempre busco no Senhor essa resposta é: oh Deus, eu estou fazendo a minha obra? Sabe, irmãos, eu aprendi muito com um servo do Senhor chamado John Newton, pastor de uma igreja pobre como a nossa, e um pastor desacreditado como eu na sua geração. Ninguém lhe dava crédito, inclusive ele foi até proibido de pregar por 12 anos, ficou preso por conta disso. E ele disse uma frase que mudou a minha vida: se a sua vida é frutífera, não importam do que te acusam. Se a sua vida é infrutífera, não importam os elogios que você recebe. É assim que um cristão deve se analisar, irmãos. Ah, mas se eu for um cristão de verdade, eu vou perder o meu casamento. E aí? Está me dizendo nada. Então quer dizer que você vai preferir o seu casamento a Cristo? Mas se eu for um cristão de verdade, eu vou me afastar dos meus filhos. E aí, você vai tomar a mesma atitude de Eli? E você vai esperar por aquele dia em que Deus vai olhar para você e vai dizer: tenho contra ti que amaste mais os teus filhos, honraste mais aos teus filhos do que a mim? Você vai esperar esse dia? Eu não sei, irmão, sinceramente. Eu não sei, sinceramente, o que as pessoas pensam do Evangelho, porque não é possível
Não é possível alguém ler o Evangelho e continuar da mesma forma, mas é exatamente o que tem acontecido. Então você pega Lucas capítulo 15, Lucas que foi escrito, e o mesmo escritor aqui de Atos, e no capítulo 15 ele vai dizer a fala de Jesus. Lucas está repetindo uma fala de Jesus. Ali é uma parte de um sermão de Jesus. Muitas pessoas estavam seguindo a Jesus, e Jesus percebeu aquilo que Jesus está querendo ensinar aqui a Paulo. Nem todos me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Muitas pessoas que estão na igreja não entenderam ainda o que é igreja. Muitas pessoas que se rotulam como evangélicos não entenderam ainda o que é evangelho. E então Jesus, vendo aquela multidão que seguia ele, vamos lá rapidamente. Eu já vou concluir, irmãos. Hoje eu vou dar um presente para vocês. O sermão vai ser bem rápido. Não. Irmão, olhe para o bolo ali. Você falar isso, você vai criar inimigos. Lucas capítulo 15. Eu já estou aqui concluindo. O texto que a gente ia meditar hoje, nós já vimos aqui. Lucas capítulo 14. Perdão, irmãos. Perdoem, porque hoje eu fiz 41. Então a mente já está pesando. Mas é Lucas 14. Não é o 15 não. Quem falou de Lucas 15 para a gente foi José na terça-feira. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Amém? Grandes multidões o acompanhavam. Você já imaginou isso? Grandes multidões o acompanhavam. Olha o que Lucas colocou. Essas multidões eram discípulos? Não, eles eram seguidores. E eu acho tão interessante, irmãos, assim como a palavra de Deus é perfeita. Hoje em dia a gente tem nessas mídias sociais, eu particularmente só tenho, o Facebook. Mas existe, eu acho que Instagram, Twitter, essas coisas eu não tenho. Mas tanto no Facebook quanto no Instagram e no Twitter tem negócio de seguidor, não tem? Então vamos imaginar, esse pessoal que fica disputando seguidores. Você tem quantos seguidores? Eu tenho 20 milhões de seguidores. Eu tenho 40 milhões. Eu sou o pastor que tem mais seguidores no mundo. É mesmo, não estou me dizendo nada. Então Jesus, quando viu que tinha muito seguidor, Jesus botava algum post que um monte de gente abandonava. Que nada, eu vou seguir nada esse rapaz, você viu o que ele disse? Eu estava até seguindo a ele, mas você viu o que ele colocou? Que tem que renunciar a tudo. Não vou não ficar lá, eu vou deslikear. O que é deslikear, pastor? Eu vou tirar o like. Não vou mais seguir. Eu estava seguindo as pregações desse homem no YouTube, mas depois que eu vi uma pregação que ele disse que eu não ia fazer isso, que eu gosto de fazer, eu vou parar de seguir. E vou tirar logo legal, joinha. Não sei nem como é que chama aquilo, É um sinal assim, é like também? Que faz um sinalzinho assim, tem um para baixo não, Tem um para baixo também. Eu vou tirar um para cima e vou botar um para baixo, mata ele. Você sabe que esse sinal é um sinal romano? Lá na arena, quando o imperador romano olhava para alguém assim, se ele fizesse assim, a pessoa vivia. Se ele fizesse assim, então, meu filho, a pessoa olha para o pastor e diz: olha que eu tenho uma pregação dele, vai morrer. Então Jesus, vendo que grandes multidões o seguiam, e ele voltando-lhes, lhe disse. Por que ele voltou e lhe disse? Porque ele disse: irmãos, eu acho que você pegou o endereço errado. É igual uma pessoa que uma vez chegou aqui e subiu na pregação, subiu aqui na igreja, ficou sentado, ouviu, disse: rapaz, você conhece fulano de tal? Eu disse: rapaz, não, essa pessoa não está aqui na igreja não. Não, mas disse que a igreja era aqui, depois descobri que era a igreja que fica lá na frente, pão, peixe, brasa. Aí a pessoa pediu meu telefone, disse: não, porque ele disse para eu me encontrar com ele aqui e tal. O senhor me empresta o telefone? Eu emprestei. Não, rapaz, você errou de igreja, não é essa daí não, é mais à frente. É pão, peixe, brasa. E se você trouxer aí o churrasco também, E aí ele pegou e disse: não é essa daqui não, é do lado da frente. Aí ele foi, Porque às vezes eu acho que ele percebeu. Eu disse: rapaz, esse pastor está meio enviesado, porque eu estava acostumado a ouvir.
Ele falou umas coisas assim que eu não estou acostumado. Eu fico olhando e o dedo ficou meio torto assim, né? E aí depois ele disse, rapaz, será que eu estou na igreja certa? Então aqui, Jesus, ele olha para essas pessoas e diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai. Irmãos, você sabe o que é um checklist? Sabe o que é um checklist? Checklist, você vai muitas vezes, é como você estiver fazendo uma anamnese, né? É uma série de perguntas que você faz, pode ser na área da saúde, pode ser às vezes até com carro, né? Então, o seu pneu está ok, você vai fazer uma viagem, né, para evangelizar. Por exemplo, né, vamos pegar o carro de Quinho, carro zero, não dá problema nenhum, nunca para. Os pneus, então, nem se fala. Né? Então, você pega o carro ali, como é que está a porta? Ok. Como é que está os bancos? Ok. Tem até uma almofada embaixo para ficar mais alto. Como é que está o acelerador? O acelerador está ok. E as lanternas? Está ok. E o motor? Está ok. Né? Ok. Então, isso é um checklist. Então, Jesus está apresentando aqui para você, meu filho, um checklist. Você vai ter que se examinar. Você já aborreceu seu pai e sua mãe para seguir a Cristo? E aí? Você já ouviu de alguém, não acredita, você está naquela igreja maluco? Você nunca ouviu isso, meu filho, então é melhor você dar uma analisada sobre o cristianismo. Porque você tem que aborrecer o seu pai e a sua mãe. Rapaz, você vai para a igreja, mas tá negócio de lockdown. Outro dia você fala, mas o que é lockdown? Não sei, então eu me rindo. Lockdown, irmãos, é um termo em inglês, significa, né, tudo fechado, né? Lock significa fechar, down para baixo. É um termo em inglês, né? Uma expressão em inglês que significa, né, fechar tudo, né? E aí agora o brasileiro, imagina, o brasileiro só nem fala português, a gente. Estou tirando por mim. Vocês são pessoas mais eruditas, não se ofendam. Mas eu que normalmente você fala português, uma pessoa vem para mim e diz, lockdown, eu digo, ó, me respeite. Bom, respeito é bom, eu gosto. Então, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, não acredita, vai estar lockdown, sua igreja não lockdown ou não, foi? As igrejas estão tudo lockdadas, rapaz. E por que a sua não lockdou? Rapaz, lá não vai ter. Rapaz, não acredita, você vai! Que absurdo! Você nunca passou por isso, não? Tem certeza? Então, diz aqui mais. E tem que aborrecer a mulher. E se no caso a mulher, o marido, né? Aqui é o cônjuge. Você já aborreceu o seu cônjuge? Olha, uma das partes que mais aborrece o cônjuge, meu filho, na parte do dízimo. O cônjuge, tanto o marido e a mulher, na hora de receber o salário, todo mundo sabe quanto recebe, né? Vem cá, seu dinheiro está indo para onde? Se você disser que está indo para aquela igreja, a gente vai ter problema. Eu até permito que você vá para aquela igreja, que eu fico vendo esses vídeos no YouTube que o pastor só faz gritar com doido. E parece que aquele jovem que prega na terça também está na mesma escola que grita igual maluco. Parece que nessa igreja ninguém sabe falar, né? Só fala gritando. Até deixa você fazer essas coisas, mas você está tirando dinheiro da mão dos seus filhos. Vai botar dinheiro nesse pessoal. Ladrão, Paulo, tem um pastor que seja honesto. Você tem responsabilidade com a sua casa. Você podia trocar o jogo de prato, de talher. Você podia comprar um tapete novo para a porta. E você vai dar dinheiro, esse negócio de oferta. Você está maluco, mulher, homem, marido, sei lá. Então, meu filho, você vê que uma pessoa é crente, meu filho, é na hora que chega o salário. Que o marido vai saber. Aí já passou por essa experiência aqui várias vezes. De pessoas que dizem, pastor, meu marido disse que se eu dizimasse, ele se separava de mim. Olha, ele não tem problema nenhum se batizar, ir na igreja, orar. Se eu quiser orar de cabeça para baixo, eu posso orar de cabeça para baixo, como cego, não tem problema. Mas ele diz que se eu botar R$1 na igreja, ele se separa. Porque o amor ao dinheiro mudou. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser? Então aqui, ó, você vai aborrecer o seu cônjuge. Vai ter uma hora que o seu cônjuge vai olhar e vai dizer, ou igreja ou eu.
Rapaz, aí tá solto. Aí você vai dizer para o seu cônjuge: em primeiro lugar, eu não vou à igreja, eu sou a igreja. E eu não estou de maneira nenhuma trocando você por igreja. Mas eu não posso amar você mais do que eu amo o meu Salvador, que é Jesus Cristo. E eu só posso amar você de verdade se eu colocar Cristo em primeiro lugar na minha vida. E a mesma salvação que me alcançou, eu oro todos os dias para que alcance você também, que é carne na minha carne. É assim que a gente age. Mas e se ele quiser separar a si mesmo? A soberania de Deus. Percebeu, irmãos? Como é sério ser crente? Quando você vê todo o sofrimento que o apóstolo Paulo passou em 2 Coríntios 11, ele não passou aquilo porque ele era um crente medíocre como eu sou. Ele passou aquilo porque ele era um crente de verdade. Por que alguém, uma criancinha, olhou essa semana para o irmão José, quando ele estava evangelizando, e disse: "Você não vai calar a boca não, é?" Porque ele estava falando a verdade. É assim que a gente é tratado quando a gente fala a verdade. As pessoas não gostam, meu filho. Mas tem uma pessoa que gosta: o nosso Salvador. Ontem nós falamos, quando Jó estava sendo rejeitado por todos, o que foi que ele disse? O meu Redentor vive. Você tem essa certeza? Porque para viver essa vida aqui, você vai ter que ter essa certeza. Você tem que aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e filhos. Mas meu pai, você vai de novo para essa igreja? Meu filho, vou dizer uma coisa para vocês. Minhas filhas, elas têm 10 e 11 anos. Eu nunca levei elas para a praia no domingo. Nunca levei elas para passear no final de semana. Porque eu estou na igreja. Pergunta se elas são traumatizadas. São não. Teve um dia que eu levei elas para a praia. Ela já foi ano passado, foi, meu pai. Uma dessas praias que depois que eu soube que era poluída, mas aí eu tinha orado antes. Porque como é que você vai achar que uma praia que o pessoal pesca peixe é poluída? Coitada da pessoa que come esse peixe, né? Levei nessa praia aqui da Pituba ali, perto daquela praia Sociedade da Luz ali. Aí a gente botou o carro, foi andando. A minha bichinha, rapaz, quando viu o mar, parecia que tinha visto o extraterrestre. A cara toda cheia de areia. Porque nunca tinham ido, pelo menos não comigo. Porque, irmãos, a gente vai ter que fazer escolhas. E aí? Depois que eu comecei a pregar, a minha vida social acabou. Minha vida em relação à família, a aniversários, isso e aquilo, teve que se adaptar. Porque a minha prioridade é o rei. Para as pessoas da minha família aceitarem isso, demorou muito. Eu tive que ouvir muita coisa e às vezes até ouço. Por quê? Porque você vai ter que se posicionar. Por isso que eu acho um absurdo. Outro dia eu soube de alguém que ligou, eu não sei se foi para a Quina, para o irmão Leão, a filha de alguém, não foi? Que ligou para um irmão e disse: "Olha, não chame minha mãe para ir para a igreja." Eu não acho. Ah, foi para você. Tinha que ser para José. Poxa, salve o bichinho. Irmãos, eu achei uma petulância. Mas sabe o que eu achei mais absurdo? É a mãe permitir isso. A mãe permitir que uma filha maltrate um irmão da igreja. A mãe tem que olhar e tem que dizer: "Vem cá, você está pensando que você é quem?" Para falar assim. Imagine se uma mãe permite que o filho trate, que a filha trate ela desse jeito. O que é isso aqui, irmãos? É brincadeira? É porque, sabe, me perdoe, vocês sabem que eu sou sempre sincero quando eu sou do culto. Doa quem doer. Não vou mudar isso, porque eu creio que isso vem do Espírito Santo. Se você acha que não, então olha. Então,
Quando a gente olha para uma realidade dessa, irmãos, a gente percebe que para essa pessoa de maneira muito clara, Deus é a filha e não Deus. Então a gente tem que se posicionar. A gente tem que se posicionar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus só fecha a porta na vida daqueles que Ele ama. Deus pode estar permitindo na sua vida uma porta aberta para a sua própria condenação. Deus pode estar permitindo você continuar nesse caminho que você está indo para a sua própria perdição. Na vida do apóstolo Paulo, ele não permitiu. Paulo, por aqui não. E Paulo obedeceu. Paulo, por aqui também não. E Paulo obedeceu. Mas se você constantemente busca o erro, vai ter uma hora que Deus vai deixar. 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz: aqueles que não têm prazer na verdade, Deus envia a estes o espírito do erro. Por isso, irmãos, é importante você analisar a sua vida a partir desses paradigmas aqui. Você já aborreceu seus irmãos e suas irmãs? Sua própria família? O que ela pensa do seu cristianismo? Você sabia o que os irmãos de Jesus achavam dele? Que ele estava fora de si. E achavam que Jesus era um falso mestre. Mas pastor, onde é que está escrito isso? Em João 7. Se eles não acreditavam em Jesus, é porque eles achavam que Jesus não estava falando a verdade. E ainda a sua própria vida. Qual foi a última vez que você aborreceu a sua própria vida por amor a Cristo? Eu não quero fazer isso, Senhor, mas eu vou esmurrar o meu próprio corpo, porque eu sei que eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Ai de mim se não fizer isso. Eu preciso perdoar. Eu preciso dar outra face. Eu preciso caminhar a segunda milha. Ai de mim se não fizer isso. Eu preciso amar os meus irmãos da fé e dar prioridade à minha família da fé. E ai de mim se não fizer isso. Quando nós estamos aqui orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, estão passando por situações de muita dor, nós não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. E aqui ainda é uma parte, a oração. Deus pode nos mandar a fazer algo, e a gente vai lá e faz. Já vimos aqui que não podemos fazer nada antes de orar, mas depois de orar, Deus vai nos mandar fazer coisas e a gente vai fazer. Então é importante você entender que a sua vida vai ser aborrecida pelo Evangelho. Você já parou para pensar? Quem aqui tem problema de dormir? Que eu nem precisa responder, porque a gente já sabe a resposta, né? Uma pessoa que consegue dormir em pé. Já me disseram que não consegue dormir mais rápido do que o recorde de Usain Bolt dos 100 metros rasos. Ele deita numa cama, você pode contar, 5 segundos para o primeiro ronco. Ele já dormiu em 5 segundos. Né? Então, mas fora o irmão Quinho, quem é que tem problema para dormir? Amém? Amém? Tem muita gente que está envergonhado. Mas, irmão, você já imaginou que pode ser o Senhor que não quer que você durma? Que o Senhor não quer que você durma sujo? Sem escovar os dentes? As minhas filhas mesmo, elas têm um ritual. Quem impôs esse ritual foi a mãe delas. Então elas têm que escovar os dentes, têm que limpar o nariz, porque elas têm problema de sinusite. O que mais? Tem que se lavar, né? Tomar um banhozinho assim, mesmo que não lave o cabelo. Então tem todo um ritual antes de dormir. Porque a mãe não gosta que ela durma suja, né? Nem sem escovar os dentes, nem sem limpar o nariz, porque muitas vezes elas acordam mal, com a rinite atacada. Você já imaginou que Deus está fazendo isso com você? Você está indo dormir, só que o seu coração está sujo, que você está com raiva de alguém. E aí? E Deus está dizendo, não vai dormir, vai se limpar, vai tomar banho,
Gente, eu tomei 5 banhos. Não, é o coração que está sujo. Vai orar, vou perdoar. Já imaginou isso? Quantas pessoas estão com problema de insônia? Porque o coração está sujo. Já não tem uma raiz de amargura não, meu filho. Já tem uma árvore de 100 metros. De tanta amargura no coração. E Deus está dizendo, bora meu filho, está na hora. Amo. Você já imaginou que Deus pode estar mandando você orar por outras pessoas? Já imaginou que Deus está querendo passar um tempo com você nesse horário? Já que a sua vida é tão corrida durante o dia. Como é que Jesus disse que a nossa vida de oração deveria ser? Entra no seu quarto em secreto e faz o quê? Faz o quê? Fecha a porta. Por que Jesus disse isso? Você entrou no seu quarto em secreto e aí você fechou a porta. Por que ele mandou você fechar a porta? Para que você tivesse um momento, só você e ele. Muitas pessoas não entendem o significado de ir a um monte. Na época de Jesus e na época dos profetas, ir a um monte era o lugar que você podia estar sós. Então você ia para aquele lugar onde ninguém iria importunar você naquela sua reunião com Deus. Agora você já viu que tem gente que ora mexendo no zap, com a televisão ligada. Rapaz, eu não vi. Não, é porque eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. É, o diabo também. Meu filho, você vai orar? Então você tem que separar tempo. Você já parou para pensar nisso? Que é Deus que está tirando o seu sono? Como Ele tirou de Jonas? Você já imaginou que o fato de você não estar dormindo é porque você está na direção errada e Deus está querendo te alertar isso? Já imaginou isso? Não, a gente não imagina. O que é que a gente quer? Que passe. Ó, toma chá de cidreira, toma chá de erva doce, toma congelada, toma um banho de mar, toma um banho de pipoca. Daqui a pouco vai estar até crime tomando banho de pipoca. Não, eu soube que para dormir, meu filho, é tiro e queda. Você pega a Bíblia, lê e você apaga ela. É assim mesmo. Meu filho, se a Bíblia é um sonífero para você, eu tenho uma notícia muito ruim para lhe dar. Que você está precisando endireitar a sua vida espiritual. A Bíblia não é sonífero, não. A Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Como é que a Bíblia é sonífero? Ô, Jossi, você quer dormir, meu filho? Bota uma pregação, pastor Nizam, é tiro e queda. Misericórdia. Quando ele disser, irmãos, o título da pregação hoje é... Eu digo, meu filho, eu falo tão alto, porque às vezes até eu creio que incomoda o ouvido de pessoas assim, mais sensíveis. Imagine que tem gente que dorme nos cultos. Tinha gente aqui, meu filho, que sentava aqui na frente, que eu dava... Irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse tema. Eu ficava com medo da pessoa cair, porque ela dormia de apoio de ficar, né? Fica, hoje vai cair. Vai se machucar. E olha que a gente gritava com amor aqui, viu? Deus! E a pessoa, eu acho que no sono a pessoa estava, né? Não era nem no terceiro céu, era no sétimo já. Já passou o terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, irmãos, quando Deus fecha a porta, é para isso, para chamar a nossa atenção. Que o caminho que a gente está tomando é o nosso e não dele. Você sabe quem é que deixa você dormir? É Deus. Não tem um salmo que o pessoal que gosta de botar geralmente quando vai dormir, né? Quando de noite, sempre esse versículo, meu filho, é um dos versículos que mais aparece no Facebook, no WhatsApp. Eu deitei, dormi e acordei, não é? Não é um salmo? Esse é quando acorda. Quando vai dormir é Salmo 4:8. Qual é? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor. Olha, pronto. Salmo 4:8. Receba! Eu deito e logo durmo, não é assim? Quem é que dá o sono? Quem é
que envia aos que Ele ama enquanto... Meu filho, se Deus está tirando o seu sono, se Ele fechou essa porta do sono, é porque tem alguma coisa errada. Quem não faz, quem não renuncia ao seu pai, quem não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser. Irmãos, aqui nós nos deparamos com uma premissa lógica. Se eu não posso ser discípulo de Jesus, então eu sou discípulo de quem? A ideia de discípulo, irmãos, é uma palavra, né? Em hebraico, era muito conhecida, era a palavra talmidim. Todo talmidim tinha o seu rabi. Ou seja, todo discípulo tem o seu mestre. Você não pode ser discípulo se você não tem um mestre. Então, se você é um discípulo e não é de Jesus, de quem acha que você é? De quem você acha que é? Quem é aquele que desde lá de Gênesis capítulo 3 disse: coma desse fruto, porque você será como Deus? O que Satanás quer? Que você faça a sua vontade. Por isso, irmãos, um dos piores, uma das piores coisas que pode acontecer com um cristão, irmãos, é ele se anestesiar. É ele parar de sentir a correção de Deus. É ele parar de perceber quando Deus fecha uma porta e quando a porta está aberta. Muitas pessoas já perderam, irmãos, esse discernimento por conta do lamaçal em que elas estão vivendo. Por isso eu oro que nessa noite, irmãos, nós possamos retornar a um lugar aonde o Senhor Jesus seja visível a nós. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a única forma de eu e você completarmos a carreira que está proposta é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se a gente não estiver olhando para Ele, a gente vai para onde? Se a gente não tiver com o nosso olhar fixo nele. Por isso que muitas vezes eu e você nos vemos perdidos. Não é porque Jesus não está lá, é porque nós estamos colocando vendas em nossos olhos. Você já viu aquele pessoal chique? Eu achava aquilo chique. Eu acho isso, na verdade, assim, eu achava chique, mas eu não boto esse negócio não, para me dar fobia. Você já viu o pessoal chique, ele bota um negócio assim, qual é o nome daquilo? Tapa-olho, né? Aquele negócio, tem uns tapa-olho até que é de almofada, tem uns que é de aquele negócio meio quentinho, né? Que a pessoa, né? Mas tem uns que você pode botar na água quente, ele fica morninho, ou então fica geladinho, com o molho, fica bem confortável. O pessoal é chique, né? Então, você já viu? Tem gente que quando vai dormir bota o tapa-olho, você já viu? Tem crente que bota tapa-olho, porque ele não quer a luz de Cristo, tá o quê? Ficam olhando, porque eu estou vivendo no meu conforto, sabe? Eu estou vivendo a minha vida e essa luz está me incomodando. Meu filho, é a luz de Cristo, infeliz. Tire esse tapa-olho. Se eu não me engano, é na carta aos Romanos que o apóstolo Paulo diz: porque já é hora de despertarmos do sono. Já é hora, já passou. Eu não sei se com você é assim. Algum de vocês aí já acordou meio-dia? Eu creio que a maioria já acordou, mas ninguém vai dizer porque fica envergonhado, né? Eu digo, como você acorda meio-dia assim, né? Tarde, você tem aquela sensação de que você perdeu o dia todo, né? Porque o dia já começa 12 horas. É uma sensação tão ruim. Porque quando você olha para o relógio 12 horas, daqui que você levante, que escove o dente, né? Que entenda o que
que está acontecendo no mundo. Já deu 2, 3 horas, e disse, meu Deus, eu perdi um dia. Não é tão ruim. Mas quando você vive assim, como alguns irmãos aqui, que acorda 4 horas da manhã para orar, 5h30, dá aquela caminhada assim, lê a Bíblia, aí você diz assim, rapaz, são 6 horas da manhã, eu ainda tenho um dia todo para fazer para a obra de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Aplique isso agora, irmão, de forma espiritual. Até quando a gente vai ficar dormindo? Até quando, irmãos, a gente vai colocar de lado essas exortações tão severas? Qualquer que não tomar a sua cruz, vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você já imaginou que se sua vida está ruim, a culpa é sua? É impressionante, irmãos, como eu e você gostamos de culpar os outros. Sabe o que eu acho tão lindo aqui nesse capítulo 16 de Atos? Foi uma das passagens assim que me impactou, quando de fato eu entendi o que estava sendo escrito ali. O que eu acho lindo é que o apóstolo Paulo, irmãos, ele não culpa o diabo. Porque é tão fácil para a gente, né? Qualquer problema que a gente tem, a culpa é sempre do diabo. O apóstolo Paulo disse, foi Deus. E se Deus fechou essa porta, foi para o meu bem. Você já teve essa sensação? Ó Deus, obrigado, porque o Senhor não me permitiu esse emprego. Obrigado, Deus, porque o Senhor não me permitiu levar à frente esse relacionamento. Obrigado, Deus, porque o Senhor não me permitiu que eu me desse bem fazendo mal. Então, irmãos, aqui é importante que você entenda que se nós nos queixamos dos nossos próprios pecados. E aqui, eu já estou concluindo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Irmãos, você tem certeza que você está no lugar certo? Eu quero te dizer que aqui é uma igreja bíblica. O evangelho que nós pregamos aqui é Cristo e este crucificado. Que o caminho que eu convido vocês a caminhar é um caminho apertado. E aqueles que estão muitas vezes entrando, subindo pela primeira vez essa escada, eu apresento para eles a porta estreita, não larga, mas estreita. Então, se uma pessoa ouve isso e ainda esboça uma atitude de aceitar esse convite, de entrar pela porta estreita, ela precisa saber que depois da porta estreita as coisas vão piorar, porque o caminho é apertado. E aí, você tem certeza que é isso que você quer para a sua vida? Você fez os cálculos? Ô pastor, mas aí depois que eu comecei na igreja, tudo começou a piorar. Meu filho, e quem foi que lhe enganou? Quando foi que você ouviu que as coisas iriam melhorar? Se no mundo teremos aflições, se importa-nos que entremos no céu debaixo de muitas perseguições, se o justo se salva com muita dificuldade, quem foi que enganou você, meu Deus? Então a pergunta que eu faço a vocês e a mim essa noite, irmãos, será que a gente entrou pela porta certa? Será que a gente, de fato, eu vi hoje, no Facebook, uma chamada de um desses ministérios aí, da teologia reformada, dizendo, alguma conferência que eles vão fazer, a igreja pós-pandemia. Como se, por que essa pandemia tem que afetar? Se você é crente, mudou o que essa pandemia? Jesus já te avisou isso há 2000 anos, que no mundo teriam epidemias, não teria? Então, mudou o que? É porque para a maioria dessas pessoas, dessas que seguem esse tipo de ministério, o que é que aconteceu? Houve essa grande dificuldade no mundo, que foi essa pandemia. Então o que foi que eles fizeram? Eles se esconderam. E aí, como é que eu vou justificar a minha covardia pós-pandemia?
Então eles precisam se reunir. Porque eles vão ter que justificar o quê? A covardia deles. Eles não querem se arrepender. Eles querem se justificar. Aí eles precisam de um congresso para isso. A gente não precisa. A gente entrou pela porta estreita e a gente está andando até o caminho apertado que vai nos levar aonde? A salvação. Vai ter guerra, vai ter rumores de guerra, o anticristo vai ascender, os falsos mestres vão se multiplicar. A gente já sabia, irmão. Você não sabia? Então, você sabia que você tem que esmurrar o seu próprio corpo para ser crente todos os dias? Você sabia disso? Às vezes a gente pensa que só o fato de conhecer algum assunto bíblico corretamente nos protege. Não, irmãos. Agora você vai ter que praticar ele. E aí? Mas eu sei que eu preciso fazer isso. E agora? A minha mão está querendo pegar naquele lugar que eu sei que eu não devo mais ir. E aí? Faz o quê? Faz o quê com essa mão? Não, meu filho. Primeiro a gente vai orar e jejuar. A gente vai ungir com óleo. Não, meu filho, corta! É isso que Paulo quer dizer. E eu esmurro o meu próprio corpo para que naquilo que eu sei, eu mesmo não seja reprovado. É assustador, irmão. Os cristãos arrotam conhecimento bíblico, mas não tem uma vida santa. Que coisa assustadora. Conhecimento bíblico, irmãos, deve ser acompanhado de piedade, senão ele nunca vai trazer lucro para a nossa vida. E eu quero concluir. Voltando lá para o nosso capítulo 16. Quando você perceber que Deus fechou a porta, você precisa entender que se Deus fechou a porta é porque você está andando na direção errada. E você precisa estar atento, porque o Deus que mostrou que você está na direção errada, irá lhe dar a direção certa. Deus não faz nada pela metade. Você está na direção errada. Sim, Senhor, eu entendi. Agora eu devo fazer o quê? Vai para Nínive. Não foi o que aconteceu com Jonas? Deus mandou ele para Nínive e ele estava indo para onde? Para Tarsis, o lugar mais longe de Nínive. Tarsis, segundo os estudiosos, fica mais ou menos na costa da Espanha. Imagine, Jonas estava lá no Oriente Médio e ele estava indo para a costa da Espanha para ficar bem longe da Assíria, se eu não me engano, que a capital é Nínive. Eu acho que é Assíria ou Síria, uma desses dois países que a capital é Nínive. E ele estava indo para bem longe da vontade de Deus. Quando ele percebeu que Deus, fechou a porta, ele está bom, Senhor, eu vou para Nínive. E a mesma coisa acontece com Paulo. Ele diz aqui: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o que eu acho maravilhoso, irmãos, é que Paulo não precisou de uma tempestade. Paulo não precisou ser engolido por um peixe. Por quê? Porque Paulo não estava querendo fugir da vontade de Deus, ele estava querendo fazer a vontade de Deus. E eu creio que essa é a realidade sua e minha. A gente está querendo fazer a vontade de Deus, amém? Mas nós somos pessoas falhas, imperfeitas, e por isso precisamos tanto do auxílio de Deus a cada passo, porque muitas vezes nós achamos que estamos indo numa direção, dentro da boca não, achamos que estamos, está vendo? Você corrigiu? Achamos que estamos indo numa direção correta e a gente não está. Eu espero que eu tenha aprendido isso nessa noite. A porta que não pode se fechar, irmãos, para nós é Cristo. Cristo nunca vai se fechar no seu futuro. Mas muitas vezes Deus vai fechar igrejas, congregações locais, que perderam foco, que perderam amor, que não estão mais fazendo a vontade de Deus.
muitas vezes Deus vai arrancar aqueles que o Pai Celestial não plantou. Você está preparado para isso? Você está preparado para ver a soberania de Deus agindo no seu corpo? Você está preparado para entender que a igreja tem um dono e que é Cristo? Você está preparado para compreender que Deus tem misericórdia de quem quer e Ele se compadece de quem Ele quer? Foi o próprio Senhor Jesus que disse: olha, vocês se lembram da época de Naamã? Você acha que não tinham leprosos, inúmeros leprosos, na região de Israel? Mas quem foi curado por Eliseu? O sírio, Naamã. E na época de Elias, você acha que não tinha nenhuma viúva em Israel que estava passando fome? Mas a quem foi enviado o profeta Elias? Senão uma viúva de um povo estrangeiro, de Sarepta de Sidom. Às vezes, irmãos, a gente está insistindo em levar o Evangelho a lugares que Deus disse: para! Até quando, Jeremias, você vai ficar orando por esse povo? Ainda que Moisés e Elias desçam, eu não os ouvirei. Você já leu isso em Jeremias? Por isso a gente precisa ter cuidado. Insistir em falar e em fazer coisas que Deus já mandou a gente parar de fazer é um pecado gravíssimo. Porque a quem mais é dado, mais lhe será exigido. Por isso que a atitude mais sábia é essa daqui. Assim que teve a visão, versículo 10, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Olha que coisa linda, irmãos. Quando Paulo entendeu aonde Deus queria que ele estivesse, imediatamente ele foi. Porque eu e você não podemos criar raízes emocionais nessa terra. Porque as raízes emocionais, irmãos, elas não vão cooperar a favor da obra, mas contra ela. Olha o que acontece no livro de Atos, mais adiante. O apóstolo Paulo, ele está indo para Jerusalém e enviar ofertas aos cristãos de Jerusalém que estavam passando por um momento de escassez. E então é revelado pelo Espírito que o que é que aconteceria com o apóstolo Paulo nessa visita a Jerusalém? Ele seria preso e iria sofrer muito. E aí tem um profeta chamado Ágabo que diz: olha, Paulo, diante de todos os irmãos, você vai para Jerusalém, você vai ser preso e você vai sofrer muito. E os irmãos começam a fazer o quê? Paulo, em nome de Jesus, não vá. Paulo, salve a sua vida, Paulo. Paulo, você é tão útil na obra de Deus. Como você vai para um lugar que você sabe que você vai ser preso? Ô Paulo, você não está vendo que isso está errado? Percebeu o que o vínculo emocional faz com a gente, irmão? Ah, eu não queria que parasse de ter estudo aqui. Ah, eu não queria que parasse de fazer aquilo ali. Ah, eu gostaria que continuasse assim como sempre foi. Mas não importa o que você quer. O que importa é qual é a vontade de Deus. Por isso, irmãos, é importante que eu e você estejamos sempre nos vendo, independentemente do nosso crescimento espiritual. Mas eu e você devemos sempre nos enxergar como aquela criança no colo de Jesus, dependendo dele, entendendo que é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, não a nossa. Paulo glorificou a Cristo muito mais estando preso do que estando solto. Ele alcançou pessoas que ele jamais alcançaria se ele não estivesse sido preso. Porque Deus sabe o que faz. Às vezes aquilo que você pensa que é a pior coisa que pode acontecer na sua vida,
Foi a maior bênção que Deus te deu. O que você acha que José sentiu quando foi vendido pelos seus irmãos? Você já foi vendido por alguém? Por alguém que deveria lhe amar, mas te odiava? E perceba, eles queriam matar, mas eles perceberam que matar não ia gerar recurso. Então vamos vender. Eu odeio José. E eles venderam seu irmão como escravo. Você acha que José viu aquilo como algo positivo? Mas sabe o que é interessante? Quando Moisés conta a história de José lá no livro de Gênesis, sempre vai dizer: e a mão do Senhor estava sobre ele. Aí José chega no Egito e ele podia ser vendido para várias pessoas. Quem é que compra ele? Potifar. Mas a mão do Senhor estava sobre José. E rapidamente Potifar percebe que José era uma pessoa diferente e coloca José como mordomo sobre toda a sua casa, de maneira que tudo estava debaixo da supervisão de José. Só não lhe era permitido a esposa de Potifar. E a esposa de Potifar então se apaixona por José. Olha que tribulação, rapaz. E a mulher começa a dar em cima de José a ponto de agarrar ele. O que é que José faz? Sai correndo. E a mulher, não suportando a rejeição de José, inventa para o marido que José havia tentado violentá-la. Por que a gente sabe que o marido conhecia a esposa que tinha? Por que você e eu sabemos disso? Porque a pena para o que José fez era a morte. E mais uma vez, José não morre. Porque o marido conhecia a mulher que tinha e sabia também quem era José. Então, ele coloca José como prisioneiro. E José está lá na prisão. E a mão do Senhor estava sobre ele. Rapaz, mas imagine uma pessoa que foi criado com todo cuidado por Jacó. Era um filho predileto de Jacó. Jacó amava tanto José que fez o quê? Uma roupa para ele diferente, bem bonita. Ensinou idiomas para ele. E ele é vendido como escravo, é tido como estuprador. E ele está lá, na cadeia agora. E aí aparece dois atribulados. Um era o copeiro e o outro é o padeiro. E aí José está lá, Deus falava muito com José, como falou aqui com Paulo, né? Por meio de sonhos. Deus deu esse dom, por assim dizer, né? Ele ajudava José a interpretar sonhos. E aí os padeiros e o copeiro disseram: rapaz, vem cá, rapaz, a gente está tendo uns sonhos aqui, e vários dias esses sonhos têm se repetido igualzinho. E aí José, me conte aí, quem sabe eu possa, né, interpretá-los. E aí o padeiro disse que estava servindo um pão e viu uma árvore e não sei o que. Quando ela o sonho, meu filho, vocês querem que eu saiba o sonho decorado, já é demais, né? Então vai lá. E aí José diz para o padeiro e diz: olha, daqui a não sei quantos dias você vai ser tirado daqui, você vai morrer. E ele diz para o copeiro: ó, daqui a não sei quantos dias você vai ser tirado daqui e você vai ser restituído no seu trabalho, porque vão ver que você é inocente. Você acha que o padeiro gostou? Não, né? Mas o copeiro gostou. E aí o copeiro chegou e José disse: olha, lembra de mim. O copeiro disse: o que você quer? O que você quer? Aí José disse: lembra de mim. Meu filho, quando o copeiro saiu de lá, que voltou para perto de Faraó, qual foi a primeira coisa que ele fez? Esquecer de José. E a gente fala: rapaz, meu Deus, a gente já ajudou tanta gente, né? Que quando melhora a situação, parece que esqueceu até onde é que fica a CCVE. Se disser para essa pessoa CCVE, a pessoa diz: o que é isso? É marca de televisão? Porque tem uma marca de eletrônica que era CCE, né? Que era, começou comprando errado. Na minha época dizia assim, né? Não sei como é que está isso agora. Então, vem cá, mas se não vai de CCVE, o que é a CCE que voltou, foi: olha, não compre nada desse da eletrônico, viu? E a pessoa congregou, foi ajudada.
ele começou a ficar atribulado. E aí foi o problema que foi o faraó. Ele começou a ter um sonho lá e ele não entendia, e esse sonho tribulando ele. E o copeiro disse: rapaz, das vai sobrar para mim. Deixa eu dizer para o faraó que eu conheço alguém que interpreta sonho. Olha que copeiro interesseiro. E o copeiro vai lá e diz: rapaz, eu me lembrei do camarada da prisão, que interpreta sonho. Ele disse certinho, os dias certinho, que o senhor ia lá, ia ver que eu fui inocente, ia me soltar. Ele interpretou direitinho, chama lá ele. E aí José chega lá: não sou eu, é Deus. Tá bom, meu sonho é esse. Aí José vai lá e interpreta. E José é colocado então para ser o administrador de todo o Egito. Depois, anos depois, que vem aquela seca, que Faraó viu, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Tem pastor, eu já estou na 17ª magra. Quando é que está de agosto? Meu filho, o sonho de José é de José. Não é comunhão. E aí quando chegam os irmãos de José, eles não reconhecem José. Sabe por quê, irmãos? Existe um ditado no mundo que vale. Eu já sei, mas foi aquele que falei um pouco, meu opinião primeiro. Não é esse não que eu vou dizer. Quem bate, esquece. Os irmãos de José nem lembravam. Tinham feito comigo. Eles estavam sentindo era o quê? Medo de morrer de fome. E foram pedir ajuda no Egito. Mas mais adiante, José vai dizer aos irmãos: aquilo que vocês premeditaram, o mal, Deus transformou em bem. Você já imaginou que pode estar acontecendo isso na sua vida? Que nesse exato momento Deus pode estar transformando maldição em bênção. As pessoas estão agindo com um forte desejo de nos prejudicar. Isso é fato. Se você é um cristão, pode ter certeza que tem alguns ímpios que querem prejudicar você, financeiramente, emocionalmente, de toda forma. Mas eu quero te perguntar uma coisa: você já leu o livro de Romanos? Você acha que Deus é mentiroso? Vocês acham isso? Deus é mentiroso? Não. Então o que é que você pensa daquilo que Deus usou Paulo de dizer? Todas as coisas cooperam. As pessoas podem até desejar fazer o mal para mim e para você. Mas se você for crente, se posicionar como crente, aquilo vai ser transformado em bênção. O apóstolo Paulo foi preso, como ele havia dito. E o que foi que aconteceu? Toda a guarda pretoriana foi evangelizada. Ele chegou a Roma, ele sempre quis ir. E ele chegou cheio de segurança. Se ele tivesse ido, talvez, pelo seu próprio esforço, tivesse vários atentados de morte contra ele. Mas ele estava lá com centenas de guardas escoltando, porque ele tinha uma audiência com César, aonde iria apresentar sua defesa como cidadão romano. Ele tinha o direito de ser julgado por César. E eu quero terminar hoje dizendo, irmão, para você e para mim, é que Deus sabe o que está fazendo com a nossa vida. Quando Ele fecha uma porta para o nosso bem, agora você e eu temos que estar atentos. Qual foi a porta que Deus abriu? E tenhamos nós todos a mesma diligência do apóstolo Paulo. Pois o Senhor não nos chama para ficarmos parados e nem para sermos pessoas omissas. Se o Senhor fecha uma porta, é porque nós estávamos indo na direção errada. Então Ele nos colocará na direção certa, porque a caminhada não pode parar. A caminhada só termina quando acaba. A nossa caminhada só vai terminar quando a gente entrar no céu, não é quando chegar na porta não, viu? Porque na porta do céu tem o quê? Tem o quê? Vocês dois sabem, tem o quê? Tem o caminho para o inferno. John Bunyan já dizia. E John Bunyan não tirou isso da sua mente, não. Ele tirou isso das palavras de Jesus. Naquele dia muitos dirão: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Não, vocês estavam indo na direção errada. Então, irmãos, agradeçam a Deus.
Agradeça a Deus na noite de hoje por todas as portas fechadas que nos salvaram e tem nos salvado. Aonde nós estaríamos hoje se Deus não tivesse fechado inúmeras portas? Onde estaríamos? Se tudo aquilo que a gente premeditou tivesse acontecido, eu tenho certeza que não estaríamos aqui. E talvez alguns de nós nem estivéssemos mais vivos, e estivéssemos no fogo do inferno agora. Por isso, irmãos, nós agradecemos a Deus pelas portas que Ele abre, mas agradecemos tanto pelas portas que Ele fecha, porque isso revela o amor de um pai que se preocupa com os seus filhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, mais uma vez, segundo a Tua boa vontade, falar com a gente. Obrigado, Deus, por tão grande graça que tem nos alcançado e nos mostrado, Senhor, a maravilha que é te seguir. Como disse o irmão nosso do passado, ó Senhor, é difícil te seguir, mas é impossível te abandonar. Como disse o nosso amado irmão Pedro, para quem nós iremos, Senhor? Só Tu tem a palavra de vida eterna. Que cada vez mais, Senhor, essa certeza cresça no nosso interior, para a Tua glória e para a nossa edificação. Abençoa, meu Deus, mais uma vez a gente roga, como igreja, pela vida de Dylan. Ó Deus, que César e Lane tenham uma noite de paz nos Teus braços, Senhor. Nós, na nossa humanidade fraca, não temos nenhuma capacidade de consolar os nossos irmãos, mas o Senhor, Pai, é todo poderoso e é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso rogamos a Ti, Senhor, consola esse casal, Senhor, nessa noite escura, e ajuda eles a entenderem, por mais difícil que seja, o Senhor está no controle dessa situação adversa. Abençoa a vida de Deus, Senhor, e segundo a Tua boa vontade, Senhor, restaura a saúde do Teu pequenino, para que ele possa crescer nos Teus caminhos, Senhor, glorificar o Teu nome. Abençoa a vida da irmã Ana, Deus, que cada vez mais ela seja um vaso escolhido por Ti, Senhor, para a propagação da Tua mensagem. Abençoa, Deus, a vida da irmã Gisele, a vida da pequena Helena. Ó Deus, mantenha a nossa congregação sempre unida pelo vínculo da perfeição, que é o amor. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais a apacentarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros e cumprirmos o Teu santo propósito, Senhor, nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmão. Saúde-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga a você mesmo: Deus está no controle.